Vamos começar fazendo uma oração enquanto o restante aí da turma vai entrando. Pai querido, Pai amado, nós daremos aqui início à nossa aula de hoje e pedimos, meu Deus, que o Senhor venha com a tua unção e graça sobre as nossas vidas. Venha, meu Deus, encher a minha vida aqui com essa unção para poder ministrar a tua palavra a esses jovens. Que o Senhor também venha preparar o meu coração e o coração de cada um deles para receber da tua porção, para que nós tragamos isso como um ensino de vida para as nossas vidas, possamos praticar, inclusive iremos falar um pouco a respeito disso, de praticar a tua palavra. Que o Senhor, meu Deus, venha abençoar este período, este momento, essa aula, em nome do Senhor Jesus. Amém. É isso aí. A paz, Jesus, tudo bom? Bom, meus queridos, hoje vamos dar continuidade à nossa escola bíblica. Nós teremos aqui hoje a lição 7. Lembrando que durante esse trimestre nós estamos falando sobre esse tema aqui, que é vigilância, justiça e o culto a Deus. Mais especificamente, nós estamos falando sobre os profetas menores, que são ali escritos, registrados na palavra de Deus. E hoje nós temos a lição 7, o profeta de hoje é Miqueias, nós vamos falar a respeito de Miqueias. Aqui, como tema da aula, a respeito de Miqueias, ele traz um título que diz assim, Deus quer obediência de coração. E aí eu já convido para uma reflexão, né? Porque se Deus quer obediência de coração, provavelmente existe aquela obediência que não é de coração, né? Então, eu acho que não basta ser obediente. Tem que ser obediente de coração. E a pergunta que eu lanço para vocês é, o que é obediência de coração? O que vocês poderiam já mencionar aí e que a gente pode aqui trazer como obediência de coração? Faça essa reflexão, a gente vai prosseguir aqui com a aula, mas você pode ir fazendo menção aí. Eu vou fazer aqui a leitura bíblica, né? A leitura do tema de hoje. Nós vamos ler aqui alguns versículos, mas na medida que você for tendo aí alguma ideia, o que é uma obediência de coração? Aí você responde aí pra gente, pode colocar aí no chat, a gente vai comentando a respeito disso. Aqui em Miqueias, nós vamos fazer a leitura do capítulo 6, vamos ler do verso... Deixa eu pegar aqui... Vamos ler do verso 6 ao verso 8. Olha, já temos ali algumas respostas ali. A Mari colocou assim, é a obediência sincera. Ótimo, maravilha. Perfeito. Se mais alguém tiver algum outro comentário, alguma coisa que possa colocar aí sobre obediência de coração, coloca aí para a gente ir falando a respeito. O Geiso também colocou assim, amar, obedecer, não é só obedecer por medo do castigo. Realmente, isso faz sentido também, hein, Geiso? Realmente, não é só obedecer por medo do castigo. Acho que isso tem que ser a nossa condição de vida, né? Uma vida natural, né? A obediência ela tem que partir ali do natural. Mas vai colocando aí. Vou fazer aqui a leitura do verso 6, 7 e 8, lá do capítulo 6 de Miqueias, que diz assim, Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? É uma pergunta aqui que Miqueias faz. Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiro? De 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão? O fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Que são algumas perguntas que Miqueias faz ali para aquele povo, né? E aí no verso 8 diz assim, Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o Deus Altíssimo, ou com o teu Deus em outras versões, né? Então, fazendo destaque aqui para o verso 8, é o nosso texto áureo, que diz assim, mais uma vez, e ele te declarou, ó homem, o que é bom,
E que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Então a obediência de coração, e aí pegando também um pouquinho o que o Geiso falou, que a Mariana falou, trazendo aqui outros termos, é a obediência prática, né? Aquilo que nós praticamos conforme é ensinado pela palavra de Deus. É quando a minha vida, o meu testemunho obedece a Deus, né? Quando as minhas ações estão alinhadas com aquilo que Deus pede para a gente fazer, né? Para a gente agir aqui como ser humano, como igreja do Senhor. Aqui me faz lembrar até o Salmo 119, que no verso 11 e 12 diz assim, ó: escondi a tua palavra no meu coração, né? Então, quando a gente fala de obediência de coração, é quando a palavra de Deus ela vai até o coração. Não é aquela palavra que a gente só escuta, mas aquela palavra que a gente ouve e faz ela ir até o nosso coração. E aí, dando continuidade aqui, em Salmo 119, ainda fala assim, ó: para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Então, existe, infelizmente, muitas pessoas que apenas escutam a palavra de Deus, né? Mas elas não ouvem com toda aquela sinceridade, como a Mariane falou aí, né? Não leva a palavra ao coração, né? E a obediência de coração, ela requer isso, né? Lá em Mateus 7:21, Jesus nos ensina que quem ouve a palavra de Deus e as pratica, ou seja, não basta só ouvir, eu também tenho que praticar, é como o homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Então, quando a gente fala de obediência de coração, é justamente isso. É ouvir a palavra de Deus e praticar aquilo que Deus nos ensina. E é um pouco a respeito disso que nós vamos aqui tratar nessa aula de hoje. Bom, dada essa pequena introdução, vamos entrar aqui no tema, livro de Miqueias, né? Algumas considerações iniciais. Vou aqui fazer um panorama do que é abordado nesse livro. Depois que eu fizer esse panorama, aí a gente entra nas questões práticas, né? Porque a lição é justamente essa, né? A gente precisa extrair aquilo que está sendo ensinado na palavra de Deus, mas não apenas como um gráfico, como um mero ensino. A gente precisa também extrair aqui as lições práticas, para a gente também, a partir daqui, poder praticar cada uma delas. Isso é a verdadeira obediência de coração. E aqui, trazendo algumas considerações iniciais, o tema principal do livro fala sobre juízo e salvação messiânica. Esse livro ele trata muito isso, né? Isso mostra muito, inclusive, a forma de Deus, porque Deus, todos sabem que é amor. Isso é uma verdade assim muito clara. Deus ele é amor, mas ele também é justiça. Então Deus ele trata os seus com amor, mas também com justiça, né? E o livro de Miqueias ele traz muito essa abordagem, né? Do amor e da justiça de Deus. Ele exerceu esse ministério por volta de 742 a.C. Isso também se estendeu até 687, é o que indica ali, mais ou menos, né? Foi durante os reinados de Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Lembrando que nesse período em que Miqueias estava aqui, exercendo seu ministério de profeta, era um período que a nação de Israel ela estava dividida, né? Existia aqui o reino do norte, existia aqui o reino do sul, então houve ali uma divisão. A gente até abordou um pouquinho disso nas aulas anteriores, né? Que essa divisão foi quando Salomão faleceu, e aí o povo não recepcionou, boa parte ali, grande maioria, não recepcionou o seu filho como rei, então começou ali uma divisão sobre aquela nação, sendo aí constituído dois lados, né? O norte e o sul. E aí, justamente nesse período que Miqueias exerce o seu ministério ali como profeta. E aí, entrando aqui no livro, no capítulo 1, fala de um grande julgamento que será feito sobre Judá e Israel. E aí a gente está falando dos dois lados. Então, o livro de Miqueias deixa claro que esse profeta, ele ministrou para os dois lados, tanto para o reino de Judá, como também para o reino de Israel, tanto para o norte como para o sul.
E ali, dentro do seu ministério de profeta, Miqueias advertiu aquele povo sobre um eminente juízo que ocorreria sobre eles. Isso por conta do pecado que estava ali sendo cometidos por aquele povo. A gente vai falar um pouquinho mais, com mais detalhes à frente. Por enquanto, só estou dando aqui um panorama para a gente entender um pouquinho o contexto do livro. E aí, o capítulo 1, ele trata isso, esse grande julgamento, né? Nos capítulos 2 e 3, Deus revela àquele povo os pecados que eles estavam cometendo. Quando a gente faz a leitura, tanto do capítulo 2, como prosseguindo ali para o capítulo 3, Deus usa a vida de Miqueias para falar com detalhes. Detalhes que eram ali ditos sobre os pecados que estavam sendo cometidos por aquele povo, né? E por conta desses pecados, Deus traria ali um julgamento sobre toda aquela nação. No capítulo 4 e no capítulo 5, aí já muda um pouquinho o contexto, porque ali Deus já fala sobre a restauração. É importante até aqui já falar que Deus, ele traz esse julgamento, mas com o propósito de reunir novamente essa nação. Reunir ela ali com ele, né? Trazer essa nação de volta para Deus. Esse é o propósito. Mas o pecado, ele tem suas consequências, e uma delas é o julgamento, né? Deus traz um julgamento sobre aquele pecado que estava sendo cometido pelo povo. Mas no capítulo 4 e no capítulo 5, Deus já revela aqui essa restauração que seria feita ali em Israel, naquele povo de Israel. E aqui Miqueias, inclusive, profetiza de forma muito clara a vinda de Jesus Cristo. Olha só, 700 anos, mais de 700 anos, melhor dizendo aqui, antes de Jesus Cristo vir, Miqueias já disse aqui até o local onde ele iria nascer. Traz ali com todo detalhezinho essa profecia sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 6 e no capítulo 7, esse livro ele é composto de 7 capítulos, né? Aqui Deus fala da ingratidão do povo, né? Deus começa a lembrar aquele povo tudo que Deus fez em favor dele, né? E aí traz, né, essa consciência para aquele povo sobre essa ingratidão, né? Então Deus fala desde a época que libertou aquele povo da escravidão do Egito, né? Que trouxe esse povo para a terra prometida, dos livramentos que Deus fez, abriu o mar, trouxe alimentos, sustentou aquele povo no deserto, enfim, muitas coisas aconteceram. Deus ali agindo inclusive de maneira sobrenatural, cumprindo a promessa que ele tinha estabelecido para aquele povo. E aí Deus fala da ingratidão, né? Porque aquele povo simplesmente se afastou de Deus. Esse povo voltou a fazer práticas de pecado, apostasia, coisas totalmente contrárias àquilo que Deus ensinava para cada um deles fazer, né? Só que aqui também fala um pouquinho da misericórdia. Deus trata aqui a questão do perdão divino, né? Esse perdão, ele praticamente assim fala tudo, né? A respeito dessa restauração, porque seria impossível trazer uma restauração para essa relação entre Deus e o povo se não houvesse essa misericórdia, se não houvesse esse perdão, esse favor imerecido, né? E aí, esse é o panorama do livro de Miqueias. E aqui traz muitas lições práticas, né? A gente obviamente não vai conseguir assim abordar todas as lições, porque realmente, em nome de Jesus, nós vamos concluir ela. Nenhuma conexão aqui será derrubada, hein? Orem aí, amados, porque isso aqui às vezes o inimigo tentando impedir a palavra de chegar no coração das pessoas, mas ele não vai conseguir não, porque Deus é maior. Amém? Ótimo. Bom, a gente tinha iniciado aqui a parte prática, né? As lições práticas que a gente pode extrair do livro de Miqueias. E aí eu tinha dado destaque aqui para a simplicidade, porque Miqueias, durante a sua vida, ele se mostrou sempre uma pessoa simples, né? Uma pessoa, inclusive, que representava as classes mais simples. Miqueias, ele era muito tratado ali como um evangelista social, ele olhava muito para aquelas pessoas mais simples, de menor poder aquisitivo. Então, ele trata muito a própria vida dele com essa simplicidade. E aqui é importante porque a gente vê Deus trabalhando a simplicidade, né? Deus, ele trabalha a vida de Miqueias
dentro dessa simplicidade que ele tinha, né? Dessa vida simples, dessa vida humilde que ele tinha, né? E aí isso me lembra o que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 1, do 26 ao 29. Eu queria fazer menção aqui para os amados, que diz assim, ó: Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. E aqui é uma lição muito importante, porque muitas vezes a gente tem essa impressão, né, de que só somos úteis se de repente a gente alcançar algum status, se de repente a gente tiver num poder aquisitivo maior, se a gente estiver exercendo um poder, alguma coisa, e Deus, ele trata as coisas de maneira muito diferente do mundo. O mundo, ele pode até enxergar dessa maneira, mas Deus enxerga de outra, porque Deus gosta de trabalhar justamente com a simplicidade. A própria sabedoria, que sempre deve estar em cena, que sempre deve ser valorizada, é aquela que vem de Deus, e não aquela que vem dos homens, né? Agora, o problema da sabedoria do mundo, qual que é? É que ela exclui Deus. Quantas e quantas pessoas saem desse status da simplicidade porque se sentem mais sábios, porque muitas vezes se sentem autossuficientes, como se não dependessem mais de Deus, como se conseguissem resolver os seus próprios problemas por si próprio, né? Esse é o grande problema da sabedoria do mundo. Quando a gente olha lá para o mundo e começa a ver aquelas pessoas que pregam esse tipo de sabedoria mundana, a gente nada mais, nada menos vê do que pessoas excluindo Deus. E a lição que Miqueias traz aqui é diferente. A lição que Miqueias traz é que a nossa sabedoria sempre tem que estar alinhada com a sabedoria de Deus, né? A sabedoria do mundo, ela até faz as pessoas se sentirem autossuficientes, mas o resultado, infelizmente, não é dos melhores, porque na medida que as pessoas se sentem sábias aos seus próprios olhos, se sentem maiorais, se sentem grandes, é aí que o tropeço acaba sendo maior, né? A queda acaba sendo muito grande, né? É uma verdade dura. Não podemos de maneira alguma prosseguir com os nossos planos, com a nossa vida, sem depender de Deus. A nossa dependência sempre tem que estar no Senhor. O que Miqueias traz aqui como ensino de vida, trazendo até a própria vida dele como um testemunho, é justamente isso, que nós devemos prosseguir sempre na dependência de Deus. Eu sei que aqui tem muitos jovens me assistindo e justamente nesse período entre adolescência e jovem, é o período que a gente faz muitos planos de vida, é o período que a gente pensa tanta coisa, né, para ser realizada, às vezes uma questão de carreira profissional, às vezes é uma questão até mesmo já de constituir família, uma viagem, um intercâmbio, tantas coisas, né, passam pela cabeça dos jovens a níveis de planos, mas uma coisa a gente precisa entender: nada será bem sucedido se não for dependendo de Deus. A maior segurança que cada um de vocês e de mim pode ter acerca dos nossos planos, acerca das coisas dar certo, é agir nessa simplicidade. E que simplicidade eu estou falando? Depender de Deus. A gente precisa aprender a viver dependendo de Deus. Essa é uma grande lição que Miqueias traz. Uma outra questão aqui muito importante que é abordada nesse livro é acerca da corrupção e do materialismo, né? E até por falar de corrupção e do materialismo em si, né? Uma pergunta que eu lanço aqui para vocês: será que é pecado ser muito rico? Imagina assim, uma pessoa ser muito rica, né? É pecado? Será que é pecado ter muito dinheiro? Eu vou mudar a pergunta: dinheiro faz mal para as pessoas? O que você acha? Pode colocar aí no chat aí.
A pergunta é: dinheiro faz mal para as pessoas? Aí você pode responder aí para nós. O que você acha? Aqui em Miqueias, capítulo 2, verso 2, na verdade a partir do 2º capítulo, que é quando Deus ele faz menção específica dos pecados que estavam sendo cometidos pelo povo. Aqui fala assim, ó, peguei aqui o verso 2 do capítulo 2, ó. Cobiçam terrenos e se apoderam deles, cobiçam casas e as tomam, fazem violência ao homem e à sua família, a ele e aos seus herdeiros, né? Bom, tem alguns aí respondendo, a maioria está respondendo não. A Mari deu uma complementação, ela colocou assim, ó, o amor ao dinheiro é ruim. E aí, pegando o gancho aqui da Mari, era justamente isso que estava acontecendo. Aquela nação, ela estava próspera assim, né? Muitas pessoas estavam ganhando muito dinheiro, e não era a nação como um todo, mas existia ali um grupo que estava sendo ali bem sucedido a nível financeiro. Só que aí o que estava acontecendo? Estava havendo esse apego ao dinheiro. Havia muito esse apego ao dinheiro. E esse apego ele era tanto das lideranças políticas como também das lideranças religiosas. Tanto que aqui Miqueias ele também faz a denúncia justamente para as lideranças religiosas, falando que elas estavam se envolvendo com o cenário político que era corrompido pela corrupção. E aí é uma grande lição, né? A gente sempre tem que ver aonde os nossos pés, como igreja do Senhor, estão pisando, né? Será que nós estamos pisando em locais que são corruptos, né? Será que a gente está se misturando com esse sistema mundano que inclusive é envolvido com a corrupção? A gente precisa sempre ficar atento, porque aqui aconteceu isso. As próprias lideranças religiosas estavam envolvidas com esse cenário político de corrupção, né? E aí isso acontecia por quê? Por causa desse apego ao dinheiro, como a Mariane falou, por causa desse amor ao dinheiro. Para vocês terem ideia, eles até burlavam as leis de Deus para serem favorecidos financeiramente. Será que é muito diferente hoje, né? Será que é muito diferente? As pessoas, será que andam burlando as leis para se favorecerem financeiramente por causa desse apego, por causa desse amor, por causa dessa ambição toda pelo dinheiro? A gente pode ter certeza que não, né? Os tempos de hoje revelam muito que isso vem acontecendo, né? E principalmente no cenário político, infelizmente, né? E aí eles ficavam burlando as leis, porque quando a gente pega a lei de Moisés, Deus, inclusive, traz ali uma certa segurança para as pessoas menos favorecidas financeiramente. Eu vou dar aqui um exemplo. Quando uma pessoa devia muito, ela era obrigada a dar a sua terra em pagamento. Só que essa questão de transmitir a terra era só uma transmissão de posse por um determinado período. Porque quando chegava ali o ano do jubileu, aquele credor teria que devolver a terra de volta e perdoar a dívida. Então ele utilizava, ele ficava na posse durante um período, depois devolvia. Existia também algumas questões para garantir a subsistência das viúvas, né, dos herdeiros, existia essa questão da herança e tudo mais. Só que o que estava acontecendo ali? Eles estavam burlando essa lei que foi estabelecida por Deus para poderem se favorecer financeiramente. E, infelizmente, isso acontece muito. A gente tem até um ditado que é muito, assim, eu chego a ter vergonha, que fala que o brasileiro é o país do jeitinho, né? Tudo se fala em jeitinho brasileiro. E isso é uma forma de corrupção, é uma forma de querer se favorecer, né? As pessoas sempre querem sair ganhando nas relações. Deixa eu falar uma lição muito importante. Toda vez que a gente for fazer um negócio, é importante negociar, é importante pichinchar, mas tudo tem que ser dentro de um bom senso, tem que ser dentro do que é justo, dentro da justiça, entendeu? Porque às vezes as pessoas até se aproveitam de situações para se favorecer. Imagine, por exemplo, eu ir comprar um carro. Eu posso negociar esse carro, eu posso pichinchar, pedir um descontinho, isso é legal, isso é bacana, faz parte do negócio.
Agora, imagine se o dono daquele carro está precisando muito, muito, de repente está lá com uma filha enferma. Sabe que eu posso aproveitar dessa situação e dizer, já que ele está nessa situação, vou pechinchar mais ainda. Esse carro vale 20, mas ele vai me vender por 10. Sabe que isso está correto? Ele pode até me vender por uma questão de necessidade, né? Mas será que isso está correto? Eu me favorecer dessa maneira? Então, infelizmente, isso acontece muito nos tempos de hoje. A gente precisa se preparar para agir diferente como igreja, porque isso retrata justamente o quê? O apego, a ambição ao dinheiro. E como a Mariane falou, é justamente o amor ao dinheiro que faz mal. Não é o dinheiro. Deus ele tem até prazer para que eu, para que você, para que todos nós sejamos prósperos financeiramente. Mas quando existe esse apego, quando existe esse amor, quando você passa a servir as suas riquezas, aí é um grande problema. É por isso que gera essa corrupção. E existia ali também a exploração dos trabalhadores. Eu tenho como profissão advogado e dentro da minha área de especialidade a gente trabalha a justiça social mais focado na questão do direito do trabalho. E a gente se depara com muitas explorações. Lá no escritório, sentam muitas pessoas que vêm de situações degradantes. Já peguei situações de pessoas, por exemplo, que são submetidas a trabalhos análogos a escravo. E são pessoas bem-sucedidas. Quantas e quantas pessoas não são submetidas a isso? A essa exploração de trabalho, a pessoas que cada vez ficam ali mais ricas em cima de exploração das outras pessoas. Isso é tratar justo? Não é. E a gente precisa sempre aprender a honrar o nosso próximo, a honrar as outras pessoas, a tratar as outras pessoas de maneira justa, né? E ali, dentro daquele cenário, essas questões, elas eram simplesmente assim excluídas. As pessoas exploravam mesmo as outras, escravizavam. Pessoas ficavam devendo, eles iam lá e escravizavam essas pessoas. E aí o cenário qual que era? Uma grande minoria ficava cada vez mais rica e a grande classe ficava cada vez mais pobre, em situação de miséria, em situações degradantes, né? E sem contar ainda que foi excluído as questões sociais. Não existia toda aquela liderança, principalmente ali se tratando das lideranças religiosas, não existia aquela liderança, aquela preocupação para cuidar das questões sociais. E Miqueias, ele traz isso como um pecado que aborreceu a Deus, um pecado que fez Deus trazer julgamento para aquela pessoa, porque é responsabilidade da igreja tratar dessas coisas, né? Tratar dessas questões sociais, é responsabilidade nossa, né? Então tudo isso estava acontecendo, toda essa corrupção, né? A forma como as pessoas se apegavam ao dinheiro. Aproveitando aí ainda essa parte que a Mari falou do amor ao dinheiro, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, do verso 9 ao verso 10, diz assim, ó: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. Então, isso acaba trazendo um grande mal, né, para as pessoas, né? A Giovana colocou assim: a exploração do trabalho é tão grande, muito triste, de verdade, é muito grande. Falo isso por experiência que a gente sempre tem lá no escritório, né? A gente acaba recepcionando muitas pessoas nessas condições, viu, Giovana? E tudo isso por causa disso, desse apego, desse amor ao dinheiro. Uma outra grande lição que eu queria tratar aqui é sobre a questão da justiça social, né? Como eu falei, além de ter todo esse apego ao dinheiro, além de ter todo esse problema da corrupção, a justiça social ela foi simplesmente excluída ali daquele cenário, né? As pessoas passaram a não se preocupar mais com a justiça social. E aí eu tenho uma questãozinha para fazer para você, e aí, se você puder, você me responde, né? Como que pode ser trabalhada essa questão da justiça social? Que exemplos
podemos dar aí do que pode ser feito em favor dessa justiça social? Escreve aí. Mari escreveu assim, verdade, vimos isso na aula sobre Amós. Havia muita exploração. A Giovana colocou, praticamente todas as marcas que a gente consome usam o trabalho escravo. Isso é verdade. E principalmente eu que convivo um pouco ali no Brás, tem muito disso, né? Agora, com relação à justiça social, Miqueias ficou conhecido, como eu falei lá no início, como um evangelista social. Ele tinha esse olhar para as pessoas mais necessitadas, né? Então ele tinha uma atenção para as viúvas, ele tinha uma atenção para os camponeses, né? Para os trabalhadores, ele tinha uma atenção para aquelas pessoas menos favorecidas no aspecto financeiro. Ele tinha uma certa atenção para essas pessoas que eram ali exploradas por aquele povo, né? Então, ele tinha essa condição, né, de evangelista social, de que olhava para aquelas pessoas que precisam. E a pergunta que eu faço é essa: o que a gente pode fazer em termos práticos para trabalhar essa responsabilidade social que Miqueias acaba de trazer aqui para mim e para você? E aí, o que você pode sugerir? Será que eu posso dar até algum exemplo aqui? Opa, vamos lá. O Geiso colocou aqui, ajudando casas como asilos e orfanatos. Ótimo. Então já anota aí, viu, Geiso? A sua missão é fazer algo pelos orfanatos e pelos asilos, hein? Foi você que colocou. Ajudando casas como asilos e orfanatos. Com certeza. Isso é uma responsabilidade social que deve ser assumido principalmente pela igreja. O João colocou assim, auxiliar as viúvas. Perfeito. A gente sabe que muitas vezes, quando a pessoa chega nessa condição de viúva, a gente sabe que tradicionalmente as mulheres acabam se focando mais nas tarefas do lares, acabam ali cuidando dos filhos. Isso acontece muito, principalmente nas famílias mais tradicionais. E quando elas acabam tendo essa condição de viúva, elas acabam tendo essa dificuldade, né, de se sustentar. E a obrigação da igreja, inclusive o próprio Senhor traz essa preocupação na palavra dele, de nós também auxiliarmos as viúvas, ajudando as pessoas em situações de rua, dando cobertor, alimento, ajudando mães solteiras que às vezes não têm condições de sustentar a casa ou até mesmo cuidar das crianças. Perfeito. Alimentos e roupas para moradores de rua. Ótimo. Você vê, olha, tanta coisa tem para trabalhar. E aí, jovens, vamos juntar essa força? Vamos começar a trabalhar isso? Vamos começar a exercer essa responsabilidade social na prática? Lembra que a gente falou o que é obediência de coração? É o quê? Ouvir, ou seja, essa palavra que está sendo ministrada é trazê-la até o nosso coração e praticar. É um convite que a gente faz aqui. Essa cobrança é para mim. Primeiramente é para mim, tá? E para cada um de vocês que Miqueias traz, entendeu? Porque é uma responsabilidade. Vamos chamar essa liderança de jovens e tentar se organizar nesse sentido, trazer essa responsabilidade social na prática. Vamos fazer isso em nome de Jesus? Vamos? Eu conto com cada um de vocês, viu? Porque essa lição, ela não vai ficar só no escutar, a gente vai ouvir e vai praticar ela. Ainda falando aí um pouquinho da exploração, né? Infelizmente é uma realidade, mas eu queria falar aqui o que está escrito lá em Tiago, capítulo 5, do verso 1 ao verso 6, que diz assim, ouçam agora vocês, ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujam e a ferrugem deles testemunhará contra vocês e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumulam bens nesses últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que por vocês foi retido com fraude está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos.
Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartarão-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Então, amados, Deus está de olho. A gente realmente precisa pautar a nossa vida sempre dentro da justiça. E da justiça que está aqui, registrada na palavra de Deus. Então, tudo que fazemos aos outros é muito importante fazer como se estivesse fazendo para si mesmo, porque a semeadora é algo tratado na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Você acaba colhendo aquilo que você semeia. Então, vamos colocar isso em prática. Amém? Gostei aí, com certeza, beleza, é isso aí, viu? Vamos sim, amados, vamos sim, com certeza. Aqui para finalizar, Deus restaura, né? Das cinzas a uma grande restauração, isso é muito tratado. E aí, a grande lição é justamente essa, a obediência de coração. E aí, o último versículo lá que lemos no início lá, que é Miqueias 6:8, fala aqui de 3 princípios importantes que a gente deve considerar. Primeiro é praticar a justiça, né? Falamos muito aqui a respeito disso, ser honesto, ser justo consigo mesmo e com as outras pessoas. O outro princípio é amar a beneficência, ou seja, amar o bem, amar fazer as coisas boas, amar fazer coisas para as outras pessoas. A gente tem que realmente estar envolvido nisso. E o terceiro é andar humildemente perante Deus, confiar em Deus, ter uma vida mais dependente do Senhor. E eu acrescento, porque isso daqui também é tratado por Miqueias lá no finalzinho, que é a respeito do perdão, né? Deus, ele perdoou aquele povo, ele apagou os seus pecados em busca dessa restauração. E o perdão, ele é muito importante para a gente trazer também como lição prática de vida. Porque quando uma pessoa ela não perdoa o outro que lhe ofendeu, é como se essa pessoa estivesse tomando um veneno esperando que a outra pessoa morra. A gente escuta muito isso, né? Então, perdoar é como se fosse algo libertador, ele liberta a vida da gente. Então, às vezes a gente pode até estar ferido por alguma coisa que fizeram contra nós, às vezes foi até coisas graves, mas é importante liberar o perdão, porque esse perdão primeiramente liberta a nós mesmos, né? Nós mesmos somos libertados através do perdão. E Deus aqui teve muita misericórdia desse povo. Esse povo, ele teve consequências. A profecia do julgamento retrata justamente o exílio babilônico. Esse povo, ele foi levado para um cativeiro. Eles sofreram as consequências do pecado dele, mas Deus foi lá depois e perdoou todos esses pecados e restaurou essa nação, juntou novamente ela para andar em seus caminhos, amém? Então, isso é ser cristão, é exigir de cada um de nós uma posição diferenciada, sabe? Aquele que pratica a palavra de Deus tem que ter essa posição diferenciada, isso envolve a nossa vida como um todo. Se somos patrões, temos que tratar bem e com dignidade os nossos empregados. Se temos que tratar bem as outras pessoas, temos que ter esse olhar para quem precisa, como muitos de vocês fizeram menção aqui. Isso é muito importante. Essas são as lições que Miqueias deixa aqui para todos nós. Amém, amados? Bom, era essa a ministração de hoje. Passou aí 5 minutinhos do tempo, mas foi de grande valia. Deus abençoe a todos, que tenham aí um bom restante de semana. Lembrando, sexta-feira temos oração e domingo temos o culto lá em família. Amados, é isso daí. Tchau para vocês, bom descanso aí. E que Deus possa abençoar a vida de vocês, que possamos aí unir as nossas forças para sermos obedientes de coração e colocar tudo isso aqui em prática. Amém? Tchau, tchau.